Olá, alunos! Segundo ano, vamos para a nossa segunda aula aí de Sociologia, tá? Hoje eu fazendo um teste que a professora Mariúcha me ensinou. Vamos ver aqui, né? Vou tentar ir virando aqui para ver se fica bom desse jeito. Acho que acredito que agora vai ficar bacana, tá? Então, lá na primeira aula, né? Espero que todos tenham assistido. Antes deixa eu dar alguns recados, né, que são importantes. Algumas dúvidas referentes à questão de entrega de trabalho, essas coisas. Fiquem tranquilos, gente. Tudo que eu vou solicitando aqui, vocês vão fazendo na apostila como se fosse na aula normal. O professor passa a lição de casa, vocês fazem. Depois eu vou liberar um local para vocês entregarem, para que vocês façam a entrega de uma vez, né, de todas as atividades, para que seja mais fácil para a avaliação minha e a avaliação de vocês. Então, hoje a gente termina esse primeiro capítulo, né, já com essa segunda aula, e aí eu vou pedir algumas atividades desta aula e posteriormente eu libero um espaço para que vocês possam anexar. Hoje é dia 17, tá? Vou liberar uma trilha hoje também, referente ao primeiro capítulo, que vocês vão ter aí até o final do mês para entregar também como parte da avaliação. Tá? Façam a trilha direito, porque a nota que vocês tirarem na trilha é a nota de vocês. Então, você tirou um na trilha, é um. Não fez, é zero. Então, assim sucessivamente. Tudo bem? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês sempre vão ser avisados com bastante tempo aí para poder entregar. Tá bom? Não se preocupem, mas aí vocês têm meu número no telefone, os que têm aula comigo aí na unidade da ponte também podem vir falar comigo, não tem problema nenhum, tá? E alguns trabalhos, não agora nesse momento, mas a gente tinha combinado algumas entregas que seriam feitas pessoalmente. Então, logo, né, provavelmente lá para o segundo bimestre, isso daí vem a ocorrer, tá bom? Então aqui eu já separei aqui, fazendo esse teste, né, com esse programinha novo. Vamos ver aí, né, se funciona, né, se funciona legal, tá? Bom, gente, aqui é o seguinte, só para mostrar aqui para vocês, né, da aula passada, olha, né, que eu até pedi para que vocês façam, né, essa questão aqui, tá? Vocês já fizeram, beleza? Deixa aí bonitinho que depois vocês vão me entregar. Bom, e aí nós vamos voltar aqui, né, dando continuidade neste conteúdo, falando um pouco sobre a questão do estudo da antropologia, tá? Antropologia é o estudo do homem, né, do ser, né? E aí algumas questões que são importantes dentro da antropologia, aliás, junto, né, desse conteúdo de sociologia para entender o ser humano, tá? Bom, uma coisa principal que eu já falei para vocês, e aí aqui que vai entrar alguns pontos, né, de diferentes debates de alguns sociólogos, que é a questão do o que significa a cultura, né, para a atividade do homem, tá? Aqui nesse primeiro momento que vocês estão vendo aqui, né, tem a imagem, né, do que seria um Homo sapiens, né? E aí aqui, né, nós vamos ter alguns breves comentários, né, então falando sobre, por exemplo, a questão do homem já, né, ainda anteriormente ao Homo sapiens, aqui falando do Australopithecus, né, eles tinham um terço apenas, né, do que seria o cérebro nosso correspondente, né, ao nosso, né, mas eles já demonstravam algumas habilidades utilizando ferramentas aí, tá? E aí, nesse sentido, né, fazendo essa análise da antropologia, nesse sentido, se o homem conseguia produzir equipamentos, né, então o homem já conseguia produzir elementos que são considerados da cultura, tá? Porque é o que a gente falou, né? Ao transformá-la e modificá-la, adaptamos o meio ambiente às nossas necessidades, e isso aí gera o que seria, né, um indício da cultura. Tá? Aqui o antropólogo francês, o Claude Lévy, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano vai começar a desenvolver a cultura a partir do momento que ele conseguir desenvolver as normas sociais, regras, né? Aqui no caso aqui ele vai falar de uma das regras que foi feita, que é a questão do incesto, né? Para quem não sabe, é a relação sexual, tá, entre parentes, tá, com grau de parentesco muito próximo, tá? Várias, né, regiões, sociedades, isso aqui é proibido, tá? Parente de primeiro grau, né, segundo grau, isso é proibido, tá?
E aí aqui, né, uma das regras, então aqui ele vai definir esse indivíduo como surgimento da cultura, que é a capacidade dos seres humanos de fixar suas próprias regras sociais para a definição das condutas dos indivíduos, tá? E aí a gente vai tendo outros estudos. Aqui nós temos do estadunidense, o Leslie White, né, que ele fala que a capacidade do ser humano de gerar símbolos, tá? E aí isso, de certa maneira, na nossa atualidade, é algo muito significativo, né? Porque nós vivemos de símbolos, né? Existe toda uma simbologia preparada, né? Gestos, o modo de olhar, né? Uma imagem, né? Então, realmente tem um certo sentido. Aqui ele vai dar um exemplo, né? Questão da cruz, que pode representar tanto uma parte da religião cristã, ou uma placa, né, uma área de hospital que tem aquela cruz vermelha, que não é bem uma cruz igual a do cristão, né? Do cristão ela tem a parte de cima menorzinha, né, de baixo maior. Essa daí é aquela que parece a cruz vermelha, né? A do trânsito também, que é, acho que se não me engano é a área de cruzamento. Aí eu falei, esquecendo o código de trânsito, mas eu acho que é a área de cruzamento, né? Então, são significados diferentes. E nós já, né, com esse nosso desenvolvimento, nós sabemos, né, mesmo sendo uma mesma, vamos falar assim, uma mesma imagem, nós já sabemos identificar o que cada uma faz, tá? E também aqui ele vai usar, né, o exemplo, né, da cor da vestimentas, tá? A vestimenta é uma necessidade do ser humano, né? Porque, né, ninguém vai sair na rua peladão aí, né? Pelo amor de Deus, né? Aí pode ser até preso mesmo, né? E aí existem muitas pessoas, né, têm uma crença na cor da roupa, né? Então roupa preta para o luto, a roupa branca, sei lá, para paz, né? Mas no caso aqui ele vai falar, né, para os chineses o sentimento, né, do falecimento eles usam branco, né? Então assim, cada cultura acaba, né, absorvendo de uma maneira diferenciada determinadas simbologias, tá? Isso daqui é da página 8 aqui, vocês têm uma imagem, né, representando. Se não me falha a memória, os japoneses também, tá? Então, dando sequência, né? A cultura é a capacidade de produzir símbolos, né? Aqui é o Roy Wagner, né? A invenção da cultura, onde que ele vai utilizar mesmo, né? Esse breve textinho aqui para que vocês, né, tentando explicar um pouquinho, né, essa simbologia que nós temos, né, a gente teria até uma atividade que não precisa fazer essa atividade no momento, tá? E aqui é o que eu falei para vocês, né? Então, ó, positivo, né? Ó, tá errado. E até o mesmo sinal do positivo um pouquinho mais de lado assim, né? É um sinal de pedindo carona. Então a gente tem, né? A nossa sociedade ela avança e assim é quase que universal, né? Basicamente esses símbolos, né? Alguns de certa maneira. Bom, desculpa aí, tá? E aí a gente tem um outro estudioso aqui, o antropólogo também estadunidense, o Clifford, que ele vai afirmar que a cultura é formada com base em construções simbólicas. Então, assim, gente, tudo aquilo que remete à sociedade, que de certa maneira é utilizada, né, por determinadas sociedades como forma até de expressão, forma de utilização, crença, valores, tudo isso, rituais, condutas, tudo isso faz parte de uma cultura. E como nós vivemos aí, né, um mundo aí de mais de 7 bilhões de pessoas, vocês imaginem a quantidade, né, de tudo isso que eu acabei de falar para vocês que a gente tem de uma maneira gigantesca, tá? Por isso que também nós temos outros, não só dentro da antropologia, nós temos outros grupos dentro da filosofia também que estudam, né, os desenvolvimentos, né, da sociedade humana, tá? E aí a gente vai entrar aqui, né? Mais uma estudiosa, mais uma não, agora continua, né, com a Clifford. E aí, a antropologia, a interpretação das diversas redes de significado, busca compreender o mundo com base no ponto de vista daqueles que vivenciam. Então aquela sociedade, não é julgar, porque isso é muito comum, né? Nós julgamos a cultura diferente do outro, né? Isso daí é uma coisa meio que comum, né? Nós julgamos. Nós precisamos o quê? Primeiro conhecer, né, aquele grupo, né, aquelas pessoas no ponto de vista deles. Não é fazer o julgamento, porque o que acontece? A partir do momento que você acredita que a sua forma de cultura é superior à do outro, a gente vai entrar na questão do etnocentrismo, que eu já vou explicar aqui mais para frente, que é essa questão
né, de achar que o seu grupo, que a sua forma de ver o mundo é mais correta. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que a questão cultural, como vocês viram, é uma questão que não nasce há 50, 60 anos, ela nasce há milhares de anos. É algo que vai sendo formado com a sociedade. Hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos a internet, celular, entre outros, então fica mais fácil de você conhecer, né? E querer entender. Por isso que assim, é cada vez mais inaceitável, né, termos, né, crimes que são cometidos, e a gente fala sério mesmo sobre isso, porque nós já vimos casos de agressão, casos de ameaça contra o que era diferente. Até esses dias eu vi um vídeo, né, dos Estados Unidos, uma garota agredindo outra porque usava, né, uma vestimenta, uma peça de roupa muçulmana. Então, assim, são coisas que a gente não pode aceitar. Né? A gente tem que começar a interpretar a cultura do outro de uma maneira saudável, né? Estando lá, a questão da empatia, estar no lugar da pessoa, tá? Na atitude sociológica, que eu também não vou pedir para vocês fazerem, mas aqui ele vai fazer um questionamento, né? A questão, por exemplo, dos esportes radicais, né? Para aqueles, o que é o significado para aqueles que praticam, né? Esses tipos de esporte, né? E como a gente podia utilizar a etnografia, que está aqui, ó. Etnografia, o estudo descritivo das diversas etnias, características sociais, antropológicas, políticas, entre outros, ou registro, né, da cultura material de um povo, né, de um determinado povo. Então, assim, compreender, porque, por exemplo, o professor aqui, mas já, obrigado, não precisa nem me chamar, tá? Não vou ficar nem chateado se não me chamar para pular de paraquedas, tá? Eu não vou. Mas tem gente que vai, que gosta, né, que sente, né, a emoção de estar praticando determinado esporte. Isso é importante, é bom, é bacana, né? E aí a gente acaba vendo, então, né, desse pequeno exemplo, algumas diferenças. Cada pessoa, se você fosse fazer uma pesquisa, você ia ter tantas respostas sim e não e tantas justificativas diferentes. Lógico, provavelmente alguma justificativa mais que as outras, né? Mas você sempre vai ter aí uma visão diferenciada sobre determinado assunto. Aqui no caso, o esporte radical, mas nem esse aqui, que eu não sei nem o que é. Não lembro não, pelo amor de Deus. Amor à vida, tá? Então aqui nós vemos aqui, né, a etnografia, tá? Bom, nós vamos ter um breve texto explicando aqui também a questão, né, de um aprendiz do boxe utilizando, né, as notas etnográficas. Deixo aqui para vocês fazerem a leitura, bem interessante de esse texto, para vocês fazerem a leitura, tá bom? E a gente entra aqui na questão do etnocentrismo, tá? Vou colocar aqui o significado para vocês. Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo, né, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que as demais. Então, vamos colocar aí, né, de uma maneira de superioridade, tá? Que a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Então, o que acontece? Aqui é legal, a Ruth Benedict, ela afirma que a cultura funciona como uma espécie de lente, pelo qual os seres humanos observam o mundo. Desse modo, pessoas de culturas diferentes utilizam lentes diversas, apresentando consequentes visões de um mundo bastante distintas. E aí o problema é que muitas vezes, por estarmos presos à nossa própria cultura, imersos em nossas próprias lentes, acabamos nos tornando cegos em relação à cultura dos outros. E aí, então ela faz, né, essa crítica sobre essa visão de mundo que é importante que nós criemos, né, na verdade, tá? Aqui nós vamos ter um exemplo, né, que vai estar na página ao lado, a foto da o exemplo das mulheres girafas, né, que é muito comum, né, a utilização em alguns países, né, deste objeto, deste acessório, tá? E aí a gente fala, né, pô, você olha aqui, você fala, pelo amor de Deus, jamais vou fazer isso, jamais colocaria isso. Mas a gente precisa entender que em algumas sociedades isso daí é extremamente comum, como por exemplo, para a nossa sociedade, o uso de piercings e brincos também tá? Muitas vezes eu acabo usando alguns exemplos que o pessoal acaba não gostando, que é, por exemplo, questão de alimentação, né? Que também é uma questão cultural. A gente sempre pega alguns casais chinês, alguns asiáticos, comem cachorro, comem... O que acontece? Eles não têm a mesma, né, característica de ter o animal como uma espécie, né, da família, tá? É como se fosse
né? É que nem eu falo para todo mundo, você não sei que o pessoal acaba esquecendo, pô, vaca também é um animal, mas aí você vai entrar naquela questão, ah, mas já é normal isso daí, mas para a cultura de muitos também é normal, né? Nós não estamos acostumados, ah, come barata, come isso aqui, mas é dentro de uma situação histórica que aconteceu com aquele grupo, porque não é do nada, olha, tá passando a barata para não ter o que fazer, deixa eu comer. Não, tem toda uma situação, por exemplo, quando você vai pegar um histórico de fome, um histórico de necessidade, que aí isso foi sendo colocado para dentro da cultura daquele grupo, é por isso que eles ainda até hoje acabam mantendo, né? Por exemplo, determinados alimentos que você não gosta de comer porque você acabou nunca, né, num momento da sua vida, nunca comendo. Mas se você, por exemplo, dependendo, né, da sua classe social, morasse, né, vivesse de uma maneira mais desfavorecida, com certeza, eu não gosto de, sei lá, de maçã, mas, pô, dependendo da classe que você nasce, se você só tem aquela maçã para comer, você vai comer aquela maçã. Hoje você fala que não gosta porque você teve a oportunidade de experimentar outras frutas, mas aquelas crianças, aquelas pessoas, quando estavam sendo criadas, não tiveram a mesma oportunidade. Eu não como peixe, mas se você vivesse numa área que boa parte das pessoas vivem do peixe, você comeria o peixe, tá? Isso é uma questão cultural, tá? De hábito mesmo, né? Aqui a gente vai continuar citando exemplos, falando um pouco dessa questão da cultura, tá? É, e aí, né, esse estranhamento, né, dentro da questão do da antropologia, a gente entra com a questão do etnocentrismo, de achar. Por exemplo, hoje, quando a gente vai analisar a questão de países, a gente sempre tem, né, como base assim, superiores, né, por conta até de uma questão histórica mesmo, Estados Unidos, Europa, né, você coloca eles lá naquele pedestal de Estados Unidos, Europa, né, tanto que muitas palavras nossas acabaram sendo aproveitadas, né, dos Estados Unidos, tal, surf, videogame, essas coisas, né, são utilizadas, né, foram é, adentraram o nosso dicionário, né, de palavras comuns, né, não de outros países, assim, lógico, historicamente tem de vários outros, né, mas eu estou falando assim de uma história mais recente, né, e a gente então acaba tendo essa descompensação, né? Então a gente acaba tendo esse modo de vida, de analisar as pessoas se referindo ao nosso ponto de vista e não a um ponto de vista histórico que eles vivenciaram, tá? Ó, toda cultura tem sua lógica e coerência interna, tá? Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Toda cultura ela vem com um processo histórico, um processo de mudança, né? Ela vem sendo trazida e vai se tornando parte da cultura daquelas pessoas, tá? Nós vamos ver aqui a questão também do relativismo cultural, né? Eu não coloquei aqui, eu vou colocar só o conceito para vocês, tá? Vocês estão vendo a minha tela, tá? Eu acabei esquecendo, né? Eu tenho que pôr para cá. Ó, o relativismo cultural busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes nesse grupo. Então, é a compreensão mesmo, né, de entender, tá? Aqui a gente, né, tem uma certa uma charge aqui bem irônica, né, mostrando, né, os colonos, provavelmente aí portugueses e os indígenas, né? Aqui eu falo para vocês que aqui deve ter sido um choque de cultura mesmo, porque já pensou? Os portugueses, tudo com aquelas rouponas que eles usavam na Europa, né? Pô, você chega aqui, tá todo mundo pelado, rapaz. O cara deve ter ficado, pô, o que tá acontecendo, velho? Vamos parar do outro lado aí. Isso deve ter sido engraçado, né, meu? Pô, não dá nem pra disfarçar, né? E aí aqui a gente tem um antropólogo, né, o Roy Wagner, que dizia que todo entendimento de outra cultura também é um experimento com a nossa própria cultura. Ou seja, com o reconhecimento do outro, da lógica inerente às outras culturas, começamos, por consequência, a nos surpreender com a nossa própria cultura, tá? Com aquilo que nos é cotidiano, familiar e habitual. Logo damos conta que estamos inseridos em uma cultura possível entre tantas outras, mas não a nunca existente. Então é bem isso. É o pensamento do conhecer, pensamento do respeitar, que isso também é de extrema importância, porque infelizmente, tanto que é o que nós vamos ver no segundo capítulo, nós temos situações onde essas diferenças culturais levam às vias de fato mesmo, levam às questões de agressão, levam às questões
de preconceito, as questões de humilhação, tá? O que é muito ruim, né? Como um todo. Preciso nem falar para vocês, a gente quer ser respeitado, né? Então, indiferente da questão política, religiosa, né? A gente quer ser respeitado, tá? Bom, aqui tem um pequeno texto, né, falando sobre o narciso, né, que vai dar aí o termo narcisista, representa aquele que tem amor pela sua própria imagem, tá? E aí aqui vai encaixar certinho com a questão do etnocentrismo, né? Então ele se apaixonou por ele mesmo, né? Egocêntrica é a pessoa que só pensa, egocêntrica não, narcisista é uma pessoa que só pensa nela mesma, né? Que só se coloca, né, ela mesma no pedestal, e é bem interessante nesse ponto. Então, esse aqui é o primeiro capítulo, tá? Qual que é a atividade de vocês, então, segundo ano, tá? Vocês vão fazer aqui a página 14, que eu não vou mostrar, porque eu acabei de perceber que eu abri o meu livro aqui, então já está lá respondido. Eu sei que alguns vão voltar o vídeo, né? Fazer o quê? Vocês vão responder a questão 14, deixa na apostila, se não me engano são todas de alternativa, deixa lá preenchido bonitinho, tá? E aí vocês vão depois fazer o caderno de atividades, e aí eu já vou começar a liberar, né? Olha, entregar hora do estudo e caderno de atividades, vocês vão lá digitar suas respostas, ou escrever e mandar a foto só das respostas, e aí eu já vou dividindo, ó, capítulo 1, o cara fez tudo, capítulo 2, né, a menina fez tudo, e aí, sucessivamente, já vou fazendo depois as devolutivas de acordo com o que eu for corrigindo, porque aí não tem bagunça. Ah, será que eu entreguei? Será que eu não entreguei? A gente vai fechar desse jeito, tá? Que nem hoje eu vou abrir uma trilha para vocês, né, referente a esse primeiro capítulo. Faça a trilha direito, porque se você for mal na trilha, não tem o que fazer. Tirou 1 é 1, tirou 10 é 10. Não fez é 0 e acabou, tá? Bom, vocês têm o meu contato, estou sempre aqui disponível, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu tento fazer o possível aí para responder o mais breve possível. Gostaria de agradecer vocês que estão assistindo às aulas, tá? É muito legal isso. Eu gosto, né, de olhar lá, sempre subindo as visualizações, isso daí é muito importante. Tudo bem? Bom, gente, eu agradeço novamente, espero que todos aí tenham uma excelente semana e até semana que vem com mais uma aula.